Olá, gente! Hoje o nosso programa, que é um programa do Filosofia Papo Cabeça com Café Universo Feminino, está sendo direcionado a uma homenagem, uma celebração, a trazer um conteúdo muito importante nesse mês de março, um mês dedicado à mulher, por conta do dia 8 de março. Mas hoje nós temos uma convidada aqui que veio trazer aqui um tema muito interessante. É um tema que não vai falar somente do feminino, mas vai falar de uma polaridade existente na humanidade, na qual nós estamos aqui tentando unificar, tentando respeitar, tentando trazer como uma unidade para que a gente possa evoluir como planeta, como sociedade, como frequência para uma nova Terra. Nossa convidada é a psicóloga, inclusive faz parte da equipe das psicólogas da Casa do Abraço Maria Madalena, Ana Paula Freitas. Oi, minha linda, tudo bem? Eita, que delícia! Mais uma vez juntas, né, Sandra? Mais uma vez, Seja mais uma mais uma vez, vez de muitas nesse infinito que nesse estamos, infinito. né? Isso, É isso. essa palavrinha ela é muito forte dentro desse feminino, principalmente para a gente, né, que está acostumada com esse trabalho meio que Maria Madalena, meio que feminino sagrado aqui da mulher contemporânea, infinito. Então, hoje nós vamos falar sobre infinitas possibilidades e o que é que esse infinito vem trazendo para que a gente dê atenção a essa mulher que tem uma cultura tão oprimida, tão cheia de dor, mas que a gente está tentando colocar assim, um band-aid bem bacana para poder retornar o fato e a gente tomar conta ou trazer as rédeas para as nossas mãos, Se né? assenhoreando de novo, né, Sandra? Exatamente, exatamente. A gente vai se sentindo pertencente àquilo que a gente sempre foi, né? E aí, Ou por algumas, reconhecendo, né? Eu acho que ou aí reconhecendo. a gente vai descascando muitos pontos aí, né? Sem dúvida, Exatamente. né? E E eu hoje nós falo, e você sabe, você disse um band-aid, né? Eu digo, eu acho que até hoje, talvez, a gente tenha colocado muitos band-aidzinhos aí, né? E talvez vai chegar, a gente precisa entender que retirar esse band-aid e olhar, né? Como é que está essa ferida? Para que a gente possa... cicatrizando ou não ainda, né? Exatamente. Você vê, infinitas possibilidades, está trazendo uma outra possibilidade de a gente olhar esse mesmo assunto. Isso é muito legal, né? Eu acho que nós, mulheres, temos essa visão de olhar por todos os ângulos e chegar a uma solução ou um consenso que Isso dê para as pessoas poderem pensar, analisar e pegar esse fio da meada, né? é maravilhoso, né? Por isso que essas conversas são tão elucidativas, né? São benditas, né, Sandra? Sem dúvida. E eu vou falar uma coisa, a gente fala, né, Ana? Quando a gente acaba resolvendo se encontrar para poder conversar um pouquinho, a gente faz uma coisa que eu adoro e você também adora, que é filosofar. Não no sentido da filosofia em si, né? No sentido da gente trazer N situações e estar viajando em cada vírgula, em cada dos pontos, em cada exclamação e interrogação que a gente traz na nossa narrativa de troca. E não uma viagem que é uma viagem sem sentido, né, Sandra? Eu sempre Sim. digo, né? Trazendo significado mesmo, né? Essa Sim. amplificação que é o exercício para todas nós, né? O Sim. quanto é importante. E, Ana, uma das coisas que eu acho muito interessante você como psicóloga, porque exatamente isso, você consegue buscar um tema, um ponto específico, ou uma dor específica, e você vai desmembrando isso, você vai abrindo o seu processo, ou o processo daquela situação, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, E nem e vai trazendo corpo, mente e espírito para que aquela sua paciente, aquela pessoa que está trocando com você, consiga administrar melhor a sua mente. E isso daí, o que que você atribui? A psicologia em si, ela tem uma série de regras, uma série de contextos. O que te fez olhar a psicologia e os fatos que chegam até ti com mais clareza, com mais flexibilidade, com uma visão maior, mesmo dentro da psicologia convencional? você diz bem, né? A psicologia convencional, né, Sandra? A gente Sim. diz, puxa, eu acho que o fato de eu ter
de eu ter abraçado a abordagem junguiana, né? De eu ter Sim, um olhar junguiano, eu sim, acho que já foi um facilitador. Claro, a gente vai dizer, né? Não tem nada a ver, entenda bem, eu vou colocar aqui, não estou falando nada de religião, né? sim, Mas a espiritualidade que realmente habita em mim, e isso tá, tá nas minhas entranhas aí, eu sempre digo isso, né? É algo que fez uma comunhão para você perceber. Quando eu entrei na psicologia, eu fui para Freud, eu trabalhava com criança, então era Melanie Klein nesse caminho, lindamente. E Jung, eu li as coisas do Jung e me saltavam aos olhos, e mais do que isso, vibravam ao meu coração. Né? Então, a teoria junguiana, tudo como Jung, ele traz para que a gente possa olhar esse universo emocional, ele me fez aí um casamento perfeito dentro do que eu acredito enquanto espiritualidade. Então, entenda bem, quando Jung diz que a libido em nós não é simplesmente uma energia sexual, que a libido é essa energia psíquica e que ela tem muitas formas de se manifestar, para mim isso fez o primeiro divisor de águas aí, né? Porque aí sim a gente vai se descortinar com muitas possibilidades de olhar aquele campo, sim. enxergar aquela condição simbolicamente, onde a gente possa inserir a criatura, né? Os temas que estamos trabalhando juntos ali, no contexto junguiano, né, para mim faz toda a diferença, porque Jung ele traz a ideia da espiritualidade, né? Ele traz Exato. esse canal, ele traz esse veículo para que a gente possa explorar, e não de uma forma banalizada, ou de uma forma, muitas vezes, que acabam levando pela religião, né? Então, aí começam a inserir mil dogmas, mil questões, aí que não tem nada a ver com esse olhar profundo que a gente precisa. Ele traz um comportamento bem assertivo e Isso, bem amplo, né? total, né, Sandra? Exatamente isso. Jung, quando ele fala, nós vamos trabalhar num eixo que a gente Sim, chama do eixo ego-self. Ele está dizendo o ego enquanto centro da consciência, né? Que, sim. muito embora ele veja a vidinha por uma fresta, como eu sempre digo, mal sabe o ego, né? O quanto tem, mas ele se acha ali, né? E ele é centro de consciência, ele é muito importante, né? Verdade. Pelo amor de É, Deus, é o passo que a gente tem que ter, senão a gente vai ficar parado no lugar, né? total, né? E para que nada se desintegre, tá tudo certo, Que nada se diga. Exatamente. mas esse ego ele precisa estar em comunhão, né? Em sintonia. Eu falo, faça uma aliança perfeita, uma das alianças que nós vamos falar muito aqui, Sim, com o seu ego. E ali, quando ele traz esse eixo, que você vai à condição do self, enquanto essência, Sandra, enquanto divino em nós, que nada tem a ver com um sentido religioso, mas o divino enquanto potencial criativo, que ele, quando é acessado, você toca mesmo na tua essência, você vai em busca, né, de descortinar sim, quem é você de verdade, exatamente. sem os papéis, né, sem as máscaras, e aí nós vamos limpando esse terreno. Então, assim, o Jung, ele foi de uma forma nesse diálogo, né, quando ele fala das projeções e principalmente quando ele fala da relação das polaridades, Sandra. Sim, E para mim isso é outro ponto incrível, né? Onde você sabe que existem polaridades, nós estamos cercados, nós vivemos numa terceira dimensão que ainda é regida por esse tempo dos opostos, né? E que, infelizmente, o que vai acontecer é que as polaridades não deixarão de existir. Elas continuarão existindo, mas nós saberemos como dialogar e trazer uma relação de sintonia perfeita entre essas exatamente. polaridades. Ele transitou nesse espaço onírico, inclusive, de uma forma com muita excelência. Com Ele trouxe muita, respostas muito incríveis, né? Isso sim. tudo muito concreto, muito pé no chão, muito raiz, muito explicativo dentro da matéria, Muito apesar de... vivência, Sandra, muito vivência, né? Exatamente, E é isso, exatamente.
né? A gente Eu tem acho ele muita incrível também. teoria, né? A gente tem muita teoria, Sim, e se a gente, e a gente se prende nela muitas vezes, sim, é sim. teórico, 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 e esquece desse olhar que precisa estar na vivência, né? Eu só vou poder falar daquilo que eu vivi. Então, vamos a esse mergulho na sua Exatamente, experiência, né? exatamente. E falando em vivência e experiência, a gente está aqui num momento muito especial por conta dessa polaridade e trazendo, tentando trazer ou tentando entender exatamente as dificuldades. Por que que a gente tem uma aliança tão bonita, que é a aliança do homem com a mulher, a aliança do gênero feminino com o gênero masculino, do yin e do yang, e por que que aquilo ali parece que bate de frente o tempo inteiro, sabe? Parece que não cria liga, sabe? Não cria coisa para a gente poder seguir esse caminho, esse potencial que existe nos dois gêneros igualitariamente, tá? E a gente possa encontrar o caminho do meio, ou seja, essa espiritualidade para a gente poder crescer, que Tá, Jung trouxe, e Freud não deixou de trazer, só que ele não dava nomes para isso, né? Onde realmente a gente trouxe essa coisa da criança de uma forma bacana por Melanie Klein, a gente veio trazendo todo esse projeto, os três juntos, formam uma matriz divina. Por que que a gente não dá foco a isso? Por essa dificuldade que esse masculino, esse feminino, nessa projeção, que pode se falar que seja uma aliança perfeita entre esse feminino e masculino. Qual a sua visão, a visão da psicologia? Por que que a gente não dá liga? Por que que sempre tem uma briga aqui, uma coisa aqui, uma ação e reação? isso, porque vivemos, né, reativamente também, né, entre tantos Exatamente. pontos, né? Mas assim, Sandra, é exatamente isso, né? A gente partir do entendimento que Sim, temos essas polaridades, então você imagina o quão é desafiador. Somos mulheres enquanto sim, biologicamente expressando, né? Então somos mulheres. O nosso contraponto é o masculino, né? O Jung denominava ânima e e ânima, amo. né? Tá. Então, a ânima enquanto essa mulher, fisiologicamente, biologicamente, e o contraponto dela é esse masculino, que Sim, é o ânimo. Se nós sabemos que aí nós temos características muito aí, muito específicas, é fato, né? Essa mulher, enquanto intuitiva, enquanto sensível, é, essa afetividade, né? sim, O afeto que acolhe, que abraça, e que precisa também estar tudo isso numa medida justa, porque também, em demasia, também pode engolir o outro. É muito doido pensarmos nisso, né? Mas, enfim, tudo tem a justa medida aí, né? Como esse equilíbrio é necessário e a gente precisa aprender a dialogar com ele. E aí, no contraponto, então, voltando, né? Esse é desafiador para essa mulher porque ela tem esse masculino no contraponto. Masculino, então, características, voltando, que é o masculino que age, que atua, que tem a força, né? Que tem aí um poder, e aí a gente pode, né, desdobrar que quando isso mal dialogado, por isso, né, homens vão na força, vão no calar, né, vão no não vão no permitir. instinto, vão na rudeza, né? Então, é tudo muito forte nesse masculino, né? Muito intenso, né, Muito Sandra? intenso. Muito intenso. E aí, então, essa mulher, imagine, é desafiador, do mesmo jeito que para esse homem também é um baita desafio. Olha só, esse homem, biologicamente, então, com todas essas forças ali atuantes, sem, Sim, sem crivo, imagine, né? A gente vai, se bobear, a gente está vendo homens passando pela rua com a espada na mão, literal, como eu sim, brinco sempre, sim. cortando as cabecinhas. Aí eu falo, nossa senhora, Mas, Ana, deixa eu passar, você falou uma coisa muito interessante. A gente até hoje pegou essa espada na mão, né? isso. A gente tá, o nosso comportamento tá ânimos, né? Porque deu ânima nessa história que a gente abafou para poder. Acho que aí já é o primeiro ponto de ação e de reação muito forte, Isso, de um diálogo mais interessante, mais de um sadio, diálogo mais né? intenso, né? Mais sadio, sem dúvida. Porque esse homem também, Sandra, com esse masculino atuante e Sim, sem crivo, né? Ele tem um feminino que ele não acolhe, que ele não consegue
entender que ele pode ter essa força e que ele pode também ser acolhedor, né? Que ele pode ter essa amorosidade infinita sem deixar de ser esse homem, né? Esse homem exuberante e esse homem que ele acredita que só tem se ele tiver a força, né? É muito... Exatamente. Ana, olha que máximo que você está trazendo. Está trazendo um ponto também que às vezes as pessoas não dão foco. O que está acontecendo, que essa aliança tem uma dificuldade, é uma briga de poder, né? Uma briga de poder entre esse homem que se acha e essa mulher que ela também está se achando agora por conta de que o homem fez um monte de besteira com ela na sociedade ou na cultura dela. Então, é uma briga complicada. Então, o que eu estou vendo aqui no que você está trazendo na sua narrativa? É que tanto essa mulher quanto esse homem do momento agora, eles precisam se cuidar, eles precisam se tratar, eles precisam olhar o caminho deles, o emocional deles com mais carinho, com mais abraço. Sabe o que está faltando? É isso? Eles abrirem mão desse poder todo de se achar e poder se cuidar primeiro para depois chegar a um diálogo bacana, porque o homem, como você mesmo disse, ele está muito perdido nessa questão. Então, E a mulher também está muito perdida por conta da cultura, né? Nosso DNA ele vem muito massacrado, apesar da ancestralidade ser linda, mas a ancestralidade também traz um peso no nosso DNA. Então, eu acho que os gêneros eles estão muito desgastados, né? Emocionalmente, psicamente falando. Isso, desqualificados, né? Com a exatamente. pouca qualidade que lhes pertence. Olha que coisa. Exatamente. Né? Que coisa. Exatamente. E isso daí, a psicologia, ela pode ajudar muito dentro desse consenso, né? Muito, Sandra, muito. É essa escuta, por isso, né, eu falo, acredito porque vivi, porque sei, né, isso, sei Sim, porque vivi, mas é isso, a psicologia, quando você abre espaço para adentrar esse universo, sim, você vai entender essas nuances todas, o quanto isso é palpável no seu dia sim, a dia, na sua vivência, e que pode ser movimentado com carinho, como eu sempre digo, com consciência, com amor, né, com entrega da tua parte, por isso que o processo de terapia é um processo de mergulho, em primeiro lugar, com muita coragem, né, com humildade, né, Sandra? Então já começa daí, com humildade no sentido de que eu preciso olhar para tudo que ainda não se encaixa, integrando do melhor jeito para que a vida possa seguir. Né? Então, olhar para isso com coragem e humildade é extremamente importante. e eu acrescento até mais um valor dentro dessa questão que você está trazendo, que é o respeito. Se a gente não tiver coragem e humildade de olhar para o outro, a gente não consegue se respeitar nem respeitar o outro. Acho que esse é outro ponto também que é muito complicado nesse relacionamento, nessa aliança perfeita. Está complicado, Você, tá tal. indo, Não, tá indo essa coisa. olha só, né? Quando você fala tudo isso, a gente vai vendo quanto é realmente o poder, porque quando a gente está dizendo, a- olhe com humildade, Sim, né? Humildade com coragem, com humildade é literal, é o respeito, é entender que tem questões que precisam de atenção exatamente. bem dirigida para que você possa mostrar a rota novamente desse caminho Sim. que se desviou por N razões, né? E onde o poder não combina, não combina nessa. O poder Não, não... e tem uma coisa, Ana, também, se a gente for falar um pouquinho de frequência, né, que é o meu trabalho mesmo, para a gente poder só Sim, somar aqui, só por não, vezes eu 100%. estou olhando no vídeo, eu estou com duas cores aqui opostas, né, que é o vermelho e o azul. E que exatamente, se eu somar as duas, eu chego na cor da humildade, quer dizer, o vermelho do fogo e o azul da água. Se eu conseguir ter um diálogo entre esses dois elementos, o violeta chega à tona, ou seja, a compaixão chega. E aí a gente consegue ter uma visão mais madura, ou como é que eu vou falar? Uma abertura maior para que a gente possa resgatar esse bendito desse diálogo, que é o respeito. Eu acho que o diálogo tem tudo a ver com respeito dentro desse contexto, que o respeito, inclusive, tem uma cor, que é verde. Então, que é a cor do caminho do meio. Então, acho que o caminho do meio está meio cortado.
Total, né? É isso, né? É ele quem precisa ser o mediador infinito, né? Sim, Na tua jornada. Saber que existem duas forças e que eu posso entrar nesse diálogo, nessa é verdade. comunhão, sabe, Sandra? É uma Sim, comunhão mesmo, né? E você veja, o Jung, quando ele fala, né? A gente nunca viu tantos casamentos se dissolvendo, tantas relações se diluindo mesmo, né? diluindo, né? Diluindo. E o Jung diz: não queira sustentar uma história aqui, né, no mundo literal, físico, esse casamento literal, né, se ele não estiver internamente esse casamento acontecendo em você internamente, que significa, o Jung, quando ele falava um pouco da alquimia, né, ele dizia, é a conúncio, né, a conúncio inferior e superior. Para você poder alcançar essa história de nós dois de um jeito muito legal no mundo físico, primeiro você precisa fazer esse diálogo aqui dentro. Por isso que eu sempre Sim, falo, Sandra, muitas vezes, casais me procuram para terapia, né? E aí, claro, vou recebê-los, mas eu digo, vai ter um outro tom se cada um já estiver iniciado o seu próprio processo. Que sim. aí a gente vai, a história é outra, né? Exatamente, exatamente. Aí o outro consegue ver o outro, eu vejo você, né? Até aquela frase do Avatar. Aí Fantástico, realmente fica mais fácil a terapia funcionar, sabe? Porque fantástico. não, eu acho que a partir do momento que começou a vir um desquite, começou a vir um divórcio, né? Porque começou pelo desquite, essa facilidade, o desquite é até mais difícil, mas a facilidade de separação e ali tem a ver com família, tem a ver com uma série de coisas, né? Aprender a ser mulher dentro dessa sociedade falida, né? Então, eu acho que a gente vem num processo de buscar muito fora. E agora está na hora da gente começar a buscar dentro, como você falou. Tudo facilita quando essa mulher começar a olhar a terapia como um elo de evolução, Nossa, fantástico. né? E acho que aí realmente as coisas vão funcionar com essa flexibilidade mais do feminino. Não é que ela vai dizer sim ou a tudo ou vai dizer não a tudo, não. Mas eu acho que a mulher ela tem uma sensibilidade muito grande, ela tem uma visão maior, ela é realmente a contraparte de Deus. Então, quando ela se trata, ou seja, tratar no sentido de quando ela busca o seu alinhamento, seu equilíbrio, ela consegue achar um caminho que ela não vai perder a sua dignidade, nem a sua postura, nem a sua referência como mulher, mas ela vai achar um caminho um pouco menos doloroso para poder resgatar essa aliança que é necessária, né? É a Claro aliança que que é necessária. menos doloroso, a gente diz, às vezes é muito doído, sim, né, Sandra? Sim, sim, Né? Não tem jeito, né? Eu falo, nossa senhora, mas claro que a gente, quando. Por isso que eu digo que você tem que saber que você é a criatura mais importante. sim. Então, quando você diz isso, é a importância no sentido, então eu vou com muito amor olhar para tudo Sim. isso, Isso que sabe? é o menos doloroso, porque você se reconhece com quem você é e você consegue lidar com as situações de uma forma menos pesada, né? Mais inteligente, vamos até falar dessa Isso, perfeito, perfeito, né? Exatamente isso. E você sabe que quando você diz essa condição da mulher, né, da separação, que é muito fácil, porque primeiro o desquite, aí o divórcio hoje, então é rápido, a gente assina o Ah, papel e no vai cada um, segundo. Não né? precisa, até no cartão, no próprio cartão, tem isso tudo, né? Na primeira olhada diferente, ou uma voz exaltada, seja de um lado ou de outro, a gente já começa a pensar que não dá certo mesmo e vamos embora, Sim, né, que não tem mais jeito. E aí a gente diz assim, exatamente, né? Dentro desse caminho da separação, como você disse, existem muitos pontos. A sociedade, essa mulher também começa a achar, e aí é a visão deformada de tudo isso, porque é como se ela tivesse perdido a liberdade sim. que lhe pertence. E o que será que é liberdade? Né? O que é liberdade? Estando com o outro, será que Exatamente. eu não consigo ter esse campo preservado, né? E também olhando para o outro, entender que a liberdade do outro também é extremamente importante e que a gente pode Limite, né? ser que a gente pode navegar nesse terreno de uma maneira onde não precise literal, né?
não precise cercear o outro, porque e aí que eu te falo que existe uma deformação muito grande, né, Sandra? Tanto para o feminino quanto para o masculino, né? E isso está ali, está nas entranhas de cada um que precisa ser limpo, é isso que você disse. Existe uma sociedade adoecida, existe, né? Existe uma ancestralidade que precisa ser renovada aí, né, e trazida na luz do que elas tinham, né, essas mulheres incríveis, sábias, né? Por que eu não consigo me conectar com esse lado? Com essa anciã, né? Por que eu não Isso, consigo com me essa conectar velha, isso, com com essa... essa velha sábia, Sim, exatamente. Né? O que tem aí? Quais são os entraves? Então, isso são perguntas que um isso, processo de terapia. Ana, isso é muito legal, né? Por que que eu não consigo? Eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que deixar para as mulheres que estão ouvindo o nosso diálogo. O que é que a gente precisa se conectar para poder se conectar com essa mulher sábia? O que está me impedindo de agir com sabedoria no sentido real da palavra, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que elas têm que pensar isso, né? Será que é a minha falta de maturidade? Será que eu não olhar para dentro, só olhar para fora e pensar só no meu corpo escultural? Será que eu estou dando chance do meu comportamento ou da minha posição, até inclusive como educadamente, sabe, a nível de educação, como é que eu estou me comportando dentro de todo o processo de vida? O que está acontecendo comigo e eu não ajo com inteligência? A gente pensa muito nisso, né, Ana? A gente conversa muito sobre essas questões e vê a dificuldade que essa mulher também está tendo para poder ela se encontrar com ela mesma, né? Então, ela vai até fazer um monte de coisa para poder se conectar com essa anciã linda, divina, maravilhosa. Só que isso daí Muito bom. é laia, é um sonho, né? Porque você não pode se conectar com essa anciã se você só vai ali, nada contra, né? Mas bater um tambor, um exemplo. Não vai Perfeito, funcionar assim. É perfeito. um processo. Processo. Eu falo sempre nisso, Sandra. Eu insisto. Claro que essas vivências, simbolicamente, podem ativar em você Sim, muita e coisa, são fantástico. importantes, né? São, né? Eu não descarto, mas é um processo, e esse Sim. processo é esse mergulho. Eu preciso entender tudo. Você está falando preciosidades aí, né? Que é Sim. esse caminho. Eu preciso compreender onde a sociedade entra, aonde eu que não consigo me enxergar nessa condição de saber que se eu não for gritando, eu também posso estar, não precisa gritar, né? O grito que eu digo nesse simbólico também, né? Não é gritando, mas é conquistando, é fazendo ser reconhecida, como você diz. E aí essa sociedade que te cobra, né? Te cobra a aparência, um culto, né? Um culto desmedido mesmo, né? Sem nexo ao corpo, à beleza, né? Aos padrões. E Aos aí padrões, exatamente. a gente vai adentrando campos que são padrões mesmo, né? Padrões de comportamento. Assim, assim você está dentro, assim você está fora. Né? Então, essa mulher, ela vai, e aí ela vai, se ela não tiver uma escuta, Sandra, isso é que é cruel, que aí é onde eu digo que o quanto esse feminino ainda está muito fragilizado, né? Essa mulher se rende a essa condição e fica, né? Sim. Desnorteada, perdida em busca. E aí é onde a gente vê, muitas vezes, até mesmo perdendo a própria vida, porque foi, né? Porque foi ali em busca de uma beleza tão outra, que não era a própria, que se perdeu de si e partiu A dessa vida. ditadura da beleza também é muito cruel, né? Essa ditadura da beleza, ela vem Total, trazendo, total. vem cobrando na realidade, né? Realidades que não são possíveis para todas as mulheres, porque cada um tem seu perfil, né? Então, Ana, a gente, quando foi queimada viva lá dentro daquela fábrica de indústria, aquela indústria, né? Aquelas mulheres, eu estou falando da gente porque ali foi uma cultura massacrada ali, tá? Eu acho que a gente não saiu dali ainda, É o feminino. sabe? Eu acho Somos que aquele todas. fogo da revolta, da coisa mal resolvida, do respeito, da falta de humildade da cultura do masculino,
sabe, da coragem que a gente colocou ali para poder brigar pelaquela história bacana, se posicionar, brigar no sentido de se posicionar, eu acho que aquilo ali ficou muito mal trabalhado. Ainda ecoa, né? E Ainda ainda ecoa. boa demais, sabe? Olha que já se passaram tanto tempo se passa passando aí, e aquilo está no DNA, sabe? Está no DNA feminino de uma forma que precisa com muita urgência ser ressignificado. E isso daí tem a ver com a sua criança interior, tem a ver com uma série de questões. Essa mulher sabe para ser reconectada, tudo isso tem que ser trabalhado Isso, até a precisa gente chegar lá, sabe? ser. Para poder resgatar o matriarcado, resgatar uma sociedade matrifocal, para a gente poder pegar as rédeas da cultura, né? E, claro, a gente está muito dentro desse contexto que somos mulheres, né? Sem dúvida. Quando você diz isso, e aí esse grito que fica ecoando, né, dentro, é exatamente assim, porque essa mulher, aí ela não e aí não entende que não é brigando territorialmente, sabe assim? Não é medindo força, não é na relação de poder, Sandra. É aí que entra a questão, que eu acho que isso se perdeu. Essa mulher massacrada, ela entende que precisa sair arrebentando, né? Tanto que a gente vê demonstrações aí desnecessárias, porque não é Desnecessário. assim que você vai conquistar esse caminho de uma relação, essa contraparte de Deus em nós, né? Sim, Essa relação do sagrado, não vai ser assim que será conquistado, tenha certeza, ou ressignificado, ou sim. reconectado, porque é um caminho de reconexão. Ô, Tá tudo Ana, você falou uma coisa muito bacana, comportamento desnecessário. Eu acho muito legal a gente retornar essa tua palavra, porque quando você fala desnecessário, isso não tem a ver com cobrança, nem com julgamento, nem com crítica, tem a ver com percepção, né? Porque ela ter comportamento desnecessário significa ela não precisar daquilo, ela não vai conquistar nada se ficar de um lado ou de outro. É melhor ela escolher o melhor, porque ela está escolhendo o lado errado. muito E, pô, bom. não precisa fazer assim dessa forma, né? E Isso. ali isso daí vira um espelho para todo, uma para outra, e a cultura vai ficando mais difícil de poder trabalhar. Essa mulher contemporânea, ela veio com uma liberdade, você também trouxe essa questão da liberdade. Ela veio com uma liberdade mal qualificada, por quê? Porque ela não qualificou bem as suas emoções, os seus sentimentos, e o mental ficou muito prejudicado. Em ambas as culturas. Como a gente está falando aqui de mulher, e é para o mês na mulher, a gente traz isso. Ana, o primeiro passo que seria importante para essa mulher, que ela se acha muito liberta, porque ela não está liberta, ainda pode estar liberta fora, mas dentro ainda existe um contexto de cárcere de emoções preso, né? Aquele cárcere ali mesmo que não conseguimos desvencilhar. Se você tivesse que, no momento, falar para todas as mulheres que estão nos ouvindo o seguinte: qual o primeiro passo para eu conquistar a minha liberdade? E assim eu poder estar pronta para poder ter um espelho para o masculino. E a partir daí o processo começar de ambas as partes para que a gente possa ter um diálogo melhor nessa aliança perfeita. Então, vamos lá. Como eu disse a você, né, Sandra, falando para todas as mulheres, é um caminho. Então, temos um processo. Então, o primeiro passo é entender aí que tem muitas questões aqui que estão deslocadas, que, ou às vezes, até supostamente desconhecidas por você. Você nem sabe que existem dentro. Então, é Sim, preciso, é preciso esse mergulho. Então, como eu sempre digo, o primeiro passo, porque não adianta a gente achar que liberdade é, então, o divórcio, que liberdade é ir embora da casa dos pais, que liberdade, entende? São questões aí, né? A gente vai mexer em outros sim. pontos, mas aqui daria uma outra. Não, daria uma série de vários capítulos. Mas, assim, essa mulher precisa entender que o primeiro passo é saber que existem muitas coisas que precisam ser olhadas com carinho, que estão deslocadas, que não são reconhecidas, ou que
talvez você diga, eu arrasto mesmo, de pai, de mãe, num nível de ancestralidade aí, que não são meus, e que eu preciso não é negá-los, mas é reconhecer e saber transformá-los. Então, olha só, quanta coisa precisamos começar no passinho, um passinho de cada vez, adentrando esse universo, que é um labirinto mesmo, é um universo interno, que somos nós todas, né? Sabendo nesse caminho, porque, veja bem, a relação de ânimos e ânimas, Sandra, é uma dos últimos lugares que a gente chega, porque para chegar lá, a gente precisa atravessar a persona, que são os papéis que a gente desempenha no dia a Diariamente, né? dia, né? Exatamente. A gente precisa adentrar sombra, que aí vamos lá para os recônditos do nosso inconsciente. Ali nós vamos ficar muito tempo, tem muita coisa para ser olhada. E Por isso é aí, inconsciente, né? total. E ânimos, entenda bem, né? Ânimos, Exatamente. você é uma instância que está lá também, está lá. Isso. Mas para você chegar ali, para essa conexão, é preciso navegar por essas tempestadezinhas aí, por esses lugares todos, necessário, né? E ali Sim. você vai se deparar com coisas que você fala, uau, isso aqui sou eu? Não, isso não sou eu. Não, com certeza não é. Talvez esteja deformado aí, né? Incorporado por você, que você nem sabe por onde incorporou isso, que nem era uma ideia sua. Vamos olhar para isso com muito carinho, para que você possa chegar, né, na tua essência de verdade. Chegar na essência, Sandra, é isso, é lá que você vai encontrar essa mulher livre, essa mulher autêntica. Né? Eu, quando falo isso, eu falo com emoção, porque isso me toca profundamente, né? E acredito que toque a todas nós, né? E, Ana, você vê, a essência ela é tão profunda, ela é tão sagrada, que ela é guardada no coração. A sua essência está no seu coração. Sim. Na realidade, a sua consciência está no seu coração. Você tem que trazer do racional para o emocional e juntar, né? Então, eu fico pensando nessas questões, sabe? A gente é tão bem guardada aqui que para a gente se conectar, a gente vai ter que passar por 3 estágios que a espiritualidade diz que está aqui dentro. O primeiro estágio do poder de Deus, a consciência que Deus está dentro. O segundo estágio do amor incondicional, que é um estágio onde a gente trabalha uma paixão, mas não trabalha o amor na sua real postura, né? E o Fantástico. terceiro estágio, que é a sabedoria e iluminação, onde Buda chegou depois de passar por N situações. Estou falando Buda, que fica mais fácil da gente entender, como o Mestre Jesus também chegou. Ele passou por vários Desafios, né, Sandra? desafios, Desafios. exatamente. Foram estações que ele passou no decorrer do Gólgota, né, para ir para lá. Então, foram desafios que esses desafios a gente traz ainda na nossa vida, dia após dia. Todos os dias a gente passa por uma estação. Todos os dias a gente passa por um desafio. E aí, realmente, sabe, essa essência, como você disse, é um processo. Olha quantas camadas na epiderme você tem que chegar para você poder ir entrando. A caixinha preta que está aqui dentro, você tem que ter a chave para poder abrir. Ela tem que chegar antes em outros estágios, né? Isso, Então, isso. corpo, mente e espírito é um treinamento, ele é um trabalho, ele é uma consciência. E Maravilhoso, aí, né, Sandra? é Maravilhoso. maravilhoso, Ana. Eu falo, é o divino mesmo, porque é muita perfeição. Muita perfeição. Aqui, inclusive, é outro mundo, né? Aqui é outra. A gente vamos separar mesmo, que aqui é uma. Tanto tem hemisfério direito e hemisfério esquerdo. 2 mundos aqui já está aqui dentro. E o resto do corpo, né? Que isso aqui faz funcionar tudo. Ana, olha só, gente. Ana Paula Freitas, essa psicóloga maravilhosa. A gente poderia estar aqui conversando da vida, mas a gente vai ter que terminar o nosso trabalho, porque a gente vai até conversar mais, a gente vai ter um outro assunto para conversar e trazer para esse mês da mulher. Ana, primeiro estágio, a gente entrar no processo, querer o processo, pelo que você me falou, né? O processo é longo e a gente precisa procurar a terapia certa para poder chegar. A psicologia é a terapia certa para que a gente possa desvendar os mistérios do inconsciente e se reencontrar como essência. Isso tudo foi o que você trouxe agora. E facilitando, que passo no já a gente poderia ter para poder essa mulher se sentir um pouco mais
um pouco menos Eu não pesado. entendi o que você falou. No momento agora, o que que seria um pouco mais leve para essa mulher fazer para que ela possa se conectar com esse silêncio interno, com essa energia bacana, para ela poder oxigenar a mente e entender o primeiro caminho para um diálogo com o masculino. É, eu acho que o primeiro, leve, né, de forma leve, primeiro que é a respiração, né, entrar na conexão desse silêncio que me habita, e nesse silêncio, Sandra, entender que eu sou esse ser com uma vontade infinita de fazer, como eu sempre falo, a vida acontecer. Então, quando eu vou desejosa dessa condição, eu me vejo forte, me vejo fortalecida, né? Porque é frequência, né? E é como se essa energia do acontecer começasse a permear o meu universo, né? Então, é isso, né? Entrar nessa conexão de permitir, né? De permitir que a vida aconteça e acreditar que é possível. Então, e aí, um caminho que pode vir a se descortinar aí, né? Então, acho que assim, eu acho que é isso, sabe? O primeiro passinho é essa conexão que é leve, porque pensar numa vida que, que acontece, numa vida que vibra e que não adoece, não tem o que seja mais leve do que essa Sim, conexão, né? Então, exatamente. Cuidar. Está é, na hora da gente cuidar da gente, né, é Ana? isso. É Está na isso. hora da gente olhar para a gente com carinho e ver o potencial que nós temos, o potencial que o masculino sagrado tem, o que que a gente está perdendo por tanta briga de poder, de ego. Sempre. Minha amada irmã, gente, Ana Paula Freitas, essa psicóloga maravilhosa, faz parte da equipe da Casa do Abraço Maria Madalena, trocando com a gente e homenageando, junto com a gente, junto com o Filosofé, esse mês da mulher. Tão especial. É Nossa, isso. só gratidão, minha linda, só gratidão. E até o Infinito. próximo programa. Não deixa de ir lá, sabe? Vê o nosso canal, vai lá, se inscreve, sabe? Dá o seu like, divulga, gente, porque juntos, com certeza, podemos mais. Sim. Beijo no coração. Beijo.